Senhor presidente, senhores deputados, todos que acompanham a nossa sessão. Senhor presidente, eu apresentei esse requerimento e quero já aqui agradecer aos demais pares por terem aprovado para a criação dessa comissão para acompanhamento das negociações com a Companhia Energética de São Paulo acerca das indenizações reclamadas pelo Estado e pelos municípios impactados em consequência da construção da usina de Porto Primavera. Essa questão, há muito tempo debatida por esse parlamento também, é necessário e urge que nós a traçamos de novo para ser debatida em função da legitimidade que tem essa casa e do dever que temos nós, como parlamentares, de acompanhar o desdobramento dessa negociação que vem sendo feita. Eu participei em 2009 e 2010 da última comissão formada por esta casa, juntamente com o deputado Akira Otsubo, na época, e com a ex-deputada Dione Hashioka, representando os municípios daquela região impactada, e realizamos audiências públicas em todos os municípios impactados, em Brasilândia, em Bataguaçu, em Santa Rita, em Anaurilândia, e buscando, logicamente, debater com a população quais as necessidades que tinha, do entendimento do povo dessas cidades impactadas, em Três Lagoas, para que nós pudéssemos, juntamente com o Ministério Público Estadual, abrir novamente um processo de reivindicação, deputado Renato, em função daquilo que a CESP deixou de passivo para o nosso Estado com a construção da usina de Porto Primavera. Eu sou nascido e criado ali na beira do Rio Paraná, sou originário daquela região, assim como o deputado Eduardo, deputado Guerreiro e deputado Renato. Conheço essa história desde quando essa usina era projeto. Desde quando essa usina era projeto. Projetada para ser entregue em 1988, foi entregue totalmente em 2003. E teve dois momentos em que as cotas fizeram com que as águas do Rio Paraná subissem e criassem o lago da usina de Porto Primavera, inundando 80% da área inundada de terras sul-matogrossenses, terras férteis que poderiam ser exploradas de uma outra maneira, trazendo riqueza e emprego para o nosso povo. A CESP utilizou para a formação do lago para gerar energia. Eu sempre defendi a tese, deputado Renato, que por mais que a CESP possa indenizar o nosso Estado, nós sempre vamos ter haver, nós sempre vamos ter demandas e nós sempre vamos ter o direito de reclamar indenização para o nosso povo, principalmente o povo daquela região, daquela nossa região impactada e do nosso Estado como um todo. Então, nada mais legítimo do que nós, novamente, ativarmos essa comissão, indicarmos os membros e fazê-la funcionar da maneira como tem que ser, defendendo os interesses do nosso Estado. Nós precisamos convocar aqui a Companhia Energética de São Paulo, juntamente com o governo do Estado, juntamente com o Ministério Público, para que possa, aqui em audiência pública, nos dizer como que está o processo de negociação. Pleiteia-se o acompanhamento que nós temos feito. A última notícia, o Estado pleiteava em torno de 300 milhões de reais de indenização. Agora há pouco conversava aqui com o prefeito Wagner, não sei se processo aqui ainda, de Anaurilândia, que conhece bem esse processo. Está aqui o vereador Neto, lá de Bataguaçu, que também conhece bastante esse processo, que é da região, e outros, deputado Eduardo, deputado Guerreiro e Vossa Excelência. Nós precisamos, às claras, dizer para a população e para esse parlamento, em que fase que está essa negociação. Até porque nós sabemos que nós temos hoje mais de 300, a Justiça Federal bloqueou hoje mais de 300 milhões de reais da CESP, que já estão indisponibilizados em função dessa reclamação feita judicialmente pelos municípios impactados e intermediada pelo Ministério Público Estadual. Então, com certeza absoluta, o parlamento vai cumprir um papel extremamente importante, preservando os interesses
preservando os interesses dos municípios impactados e do nosso Estado como um todo. Pois não, deputado Eduardo. Deputado Renato Câmara, por favor. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência por esse tema tão importante para a nossa região. E é importante ressaltar também a discussão da questão do Parque das Várzeas do Rio Iviema, que é uma questão importante, que todos os municípios da nossa região vê o parque como um instrumento importante de geração de renda, de emprego, na questão do turismo, e está lá o parque sem ser discutido, que é muito importante. Aqui o vereador Alfeu Cabral, que conhece muito bem essa situação, e também o Vale do Iviema tem os municípios que tiveram impactos secundários, mas tiveram um impacto. E é importante nós discutirmos essa questão do impacto secundário, porque o assoreamento do rio Iviema acaba impactando no volume de águas que vão para o reservatório da CESP. E para fazer essa discussão, nós precisamos conter, então, as erosões de todo o entorno do nosso querido rio Iviema. Então, é uma questão que eu gostaria que Vossa Excelência também colocasse nessa pauta, para que nós possamos, juntos com os deputados, poder fazer as reivindicações para a CESP. Muito obrigado. Obrigado, deputado Renato Câmara. Incorporo totalmente a parte de Vossa Excelência e, com certeza absoluta, os municípios que sofreram impacto direto e os municípios que sofreram impacto indireto. E tanto um como o outro tem que ser ressarcido. Com certeza absoluta, essa comissão tem, deputado Eduardo, o dever de defender os interesses de todos os municípios impactados, direta e indiretamente, com a obra da usina de Porto Primavera. Com certeza absoluta, deputado Renato, com certeza os interesses de Iviema, de Batayporã, por exemplo, que é um município que também foi impactado indiretamente, inclusive já teve benefícios na última negociação que foi feita, diretamente destinados ao município em função de um acordo, de uma compreensão que houve naquele momento, que mesmo de uma forma indireta o município teria que ser também indenizado, e foi o que aconteceu. A mesa vai anunciar os 3 minutos. Eu gostaria de saber se tem quem é o próximo inscrito, se é possível ceder o tempo. Eu gostaria de poder discorrer um pouco. O próximo inscrito é o deputado Barbosinha. É possível? Cede 5 minutos, Vossa Excelência. 5 minutos? Tá bom. Muito obrigado, deputado. Pois não, deputado Eduardo Rocha. Deputado Amarildo, esse é um assunto que a gente já conhece. E se essa casa não entrar nisso para valer, junto com o governo do Estado, a CESP vai empurrar com a barriga, como vem empurrando, desde quando ela foi construída. Porque as turbinas que geram energia estão do lado de Mato Grosso do Sul. E o que o Mato Grosso do Sul ganha? Nem a responsabilidade que a CESP tem de cobrir os danos ambientais ela não fez. Então essa comissão vem numa hora boa, porque o governador André Putinelli, durante o seu mandato inteiro, tem negociado com a CESP, chegou perto de fazer-se um acordo. A CESP chegou a querer pagar 300 milhões, que eu acho muito pouco ainda. Sem dúvida. Acho que nós temos que buscar mais, mas essa casa não pode ficar alheio a esse problema, que é grande e é necessário ser resolvido, principalmente pelaquela região nossa que sofre tanto com essas percas ambientais, com os ribeirinhos que precisam ser atendidos, com os municípios que perderam receita com a inundação da CESP de mais de 200 mil hectares naquela região. Então essa casa tem que estar unida e nós formarmos essa comissão o mais rápido possível para poder convidar, convocar, chamar nessa casa a CESP, conversar com o governo do Estado e aí sim a gente poder ver como é que está parado hoje essa negociação e cobrar rapidamente, porque os municípios não podem esperar mais. Quero parabenizar Vossa Excelência e, se Deus quiser, sair daqui uma boa comissão para que a gente possa cobrar da CESP o dever e aquilo que ela deve para o Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, deputado Eduardo Rocha. Incorporo totalmente a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Vossa Excelência, que é do município impactado diretamente, que é de Três Lagoas, que conhece bem a questão. É importantíssimo a sua participação. Na verdade, nós temos que ser rápidos, deputado,
Primeiro, logicamente, em função do atraso. Essas negociações que se iniciaram essa última fase em 2008, nós estamos em 2015, são 7 anos, e até agora ela não se concretizou. Discussões, o judiciário, agora o sequestro dos recursos indisponibilizados pela Justiça Federal. O pagamento precisa ser efetivado. Os prefeitos, principalmente daquela região hoje, vivem numa situação muito difícil. Muito difícil. E gastam muito e deixam de crescer e deixam de se desenvolver muito em função dessa obra. Os impactos que essa obra causou, direta e indiretamente, em todos esses municípios daquela faixa leste do nosso estado. Então nós temos que ser rápidos, porque urge essa necessidade de se fazer, de se indenizar esses municípios, deputado Barbosinha, deputado Guerreiro. Mas também tem uma questão importante que nós temos que estar atentos. O licenciamento, a licença de funcionamento da usina de Jupiá, lá em Três Lagoas, e da usina de Ilha Solteira, deve vencer agora no meio desse ano. O licenciamento das duas usinas. E provavelmente, a CESP corre o risco de perder, inclusive, essa concessão, porque tem outros grupos que vão, logicamente, participar novamente dessa nova etapa de licitação, porque querem explorar a geração de energia nessas duas usinas, de Jupiá e de Ilha Solteira. Bom, se isso acontecer, deputado Barbosinha, nós vamos ter uma empresa mais capenga do que está hoje. Ou seja, se a CESP tem dificuldades hoje para cumprir esse acordo, ela vai ter mais dificuldades ainda a partir do meio do ano. Então, nós temos que ser rápidos nesse sentido para que nós possamos fazer com que, efetivamente, esse acordo se cumpra e os municípios possam ser impactados. Possam ser, indenizados. Pois não, deputado. Deputado Amarildo, meus 10 minutos foi concedido a Vossa Excelência, então eu vou consumir aqui uns 2 aqui dos 10, não 5, 10 minutos para Vossa Excelência fazer. Só lembrar, Vossa Excelência, que o senhor concedeu 5. Não, 10 minutos, pode ser então, mais 5. Pode ser mais 5. cinco. Mais 5 para usar uma parte. Eu acho que para agregar um aspecto bastante importante desta comissão, é verificar, inclusive, os acordos que foram feitos anteriormente e que contemplava obras, por exemplo, no município de Anaurilândia e outros municípios, e essas obras não foram concretizadas. Sem dúvida. Há previsão, inclusive, de obras de saneamento, com recursos que seriam da CESP, e esse assunto até hoje não foi muito bem esclarecido. E é importante, nesse momento, não só a respeito das indenizações que devem ser efetuadas e que se arrastam há décadas, verificar também o acordo que foi realizado naquele momento e que, obviamente, não contemplou na totalidade, não é, os prejuízos que foram provocados aos municípios do Mato Grosso do Sul, possam, neste momento, ser verificados. Não só de Anaurilândia, Bataguaçu, mas de todos os municípios afetados, não é, pela usina, pela barragem, não é, e pelo transbordamento da água para a vasta região do Mato Grosso do Sul. E aí, obviamente, o trabalho de engenharia já sabia naquele período que todo o prejuízo de terras agrícolas e produtivas seriam afetados no Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que é muito importante, não só no aspecto indenizatório, e às vezes aí eu acho que é importante a participação desta casa, porque os municípios, no estado de penúria que vive, né, e no afã momentâneo que se vive a administração, porque sabe que está num curto período, possa fazer acordo que não represente os interesses públicos das pessoas que residem nesse município. Portanto, a sugestão de Vossa Excelência é muito bem-vinda, atende ao interesse público e acho muito relevante que essa casa fique muito atenta aos acordos que serão realizados. Sem dúvida. Obrigado, deputado Barbosinha. E essa é a nossa missão. E tem que ser encarado dessa maneira. É para isso que essa comissão está sendo criada, é dessa maneira que ela tem que ser encarada. Nós temos que dar transparência a esse processo de negociação, nós temos que defender os interesses, principalmente das cidades impactadas, exatamente por conta de todas essas consequências que vieram a serem impostas a esses municípios em função da construção da usina de Porto Primavera. Eu me recordo que nas audiências públicas que nós realizamos em 2009 e 2010, naquela região, nós já discutíamos isso e nós já tivemos acesso, e isso tem que ser retomado pela comissão, aos acordos que foram celebrados, porque todos os 2 acordos anteriores, deputado Barbosinha, eles deixaram pendências.
né, não foram totalmente concretizados, não foram totalmente cumpridos pela CESP. Então, isso, logicamente, tem que ser retomado, tem que ser contemplado e, logicamente, nós temos que participar com o dever de defender os interesses dos municípios impactados e do nosso Estado como um todo. Pois não, deputado? Deputado Amarildo Cruz, além das questões ambientais, existem indenizações. Indenizações que já foram pagas e nós temos que saber a quem, para onde entrou esse dinheiro, esses valores, porque as quantias são volumosas e elas foram entregues ao governo do Estado. Inclusive, existem causas que já foram dirimidas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e existem quantias cujos zeros não cabem em muitos computadores. Então, além da questão ambiental, nós temos que saber dessas indenizações que, com certeza, com a diligência e competência, porque Vossa Excelência é muito semelhante a mim, quando pega uma coisa, vai até o final. Obrigado, deputado Marquinhos. Com certeza absoluta, esses acordos todos que foram celebrados, não só referentes aos impactos ambientais, mas também tentando indenizar outros prejuízos que sofreram esses municípios, precisam ser revistos. Com certeza absoluta. Tem muita ação na justiça também, inclusive individuais, que nós temos todas as condições de ter acesso para podermos discutir e colocarmos dentro desse processo de negociação. E mais uma questão importante que eu queria ressaltar aqui, senhora presidente, é com relação às indenizações para o Estado e as indenizações para os municípios impactados. Todas as negociações anteriores que foram feitas indenizaram 50% do valor o Estado de Mato Grosso do Sul e 50% do valor os municípios impactados, deputado Barbosinha. Foi assim nas duas últimas negociações, nas duas que aconteceram até agora. Acho que a fórmula não é o problema. O Estado tem suas obrigações, tem as suas demandas, mas é necessário que nós possamos chamar a atenção do governo do Estado, que uma vez feita essa negociação, o valor indenizado ao Estado de Mato Grosso do Sul possa ser aplicado nos municípios que são impactados também, ou na região, ou nas proximidades, em função do dano ambiental causado. Eu me lembro que nós tivemos discussões muito fortes em governos anteriores, eu participei ativamente numa discussão no período da última negociação que foi feita ainda na época do governador Zeca, que fazia parte da equipe de governo, e muitos dos recursos que o Estado recebeu de indenização para indenizar os municípios daquela região foram utilizados aqui em Campo Grande e em outros municípios. Então, nós precisamos discutir melhor essa questão também. Nada contra, o Estado é um todo, são 79 municípios, com certeza absoluta, mas nós temos que preservar os interesses, principalmente dos municípios que sofreram o impacto direto. E os que sofreram o impacto indireto também, esses foram prejudicados no seu desenvolvimento, na geração de emprego, na área no que perdeu, no seu território que foi comprometido. Então, nós temos que participar dessa negociação, sermos vigilantes, atuantes, cobrarmos, mas com certeza absoluta temos que ter esse olhar, essa preocupação, principalmente com a região que foi impactada, que nós possamos criar uma grande comissão e prestar um grande serviço ao nosso Estado, defendendo os interesses dos municípios daquela região e de todo o povo sul-mato-grossense. Muito obrigado, senhor presidente.